E aí, galera, começando mais um Performance Podcast, eu sou o treinador Gabriel E aí, eu sou o Nutri João Pedro. e hoje a gente está com uma convidada muito especial. Ela é fisioterapeuta, ela trabalha com a parte esportiva, principalmente com a seleção de ginástica brasileira. É a GG Físio, mais conhecida como GG, né? Se apresenta um pouquinho pra gente, fala um pouquinho da tua história pra gente. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite, meninos. Eu sou a GG. Meu nome, na verdade, é Maria Eugênia, mas meu apelido é GG. Fiquei mais conhecida como GG Físio, né? Trabalho na área esportiva desde 86, então tem bastante tempo. E nos últimos 12 anos eu fui convocada para trabalhar com a Seleção Brasileira de Ginástica. E lá eu acabei indo para 2 Olimpíadas já, e foi muito legal. Então, quero ver se eu consigo contribuir com vocês, para os mais jovens ou para as pessoas que não são da área, mas têm curiosidade de saber como é. Estou aqui à disposição. Ô GG, Legal. já tem uma pergunta aí. Naquela época, quando tu começou, a fisioterapia já era tão desenvolvida quanto é hoje? Porque a nutrição eu vejo que não. A nutrição começou a, tanto o nutricionista ficar mais, digamos, mais bem reconhecido por agora, assim, poucos anos atrás. Acredito que a Uhum. musculação, já no caso do Gabriel, né? A musculação em si já tinha toda a base, mas também profissional, personal, ele começou a ficar mais reconhecido agora, né? A fisioterapia já tinha isso ou foi com o tempo também, tipo, mais recentemente? Não, não. Quando eu me formei, né, nem a profissão fisioterapeuta era muito conhecida, muito menos a área esportiva, né? Uhum. Então, o que mais o fisioterapeuta, as duas vertentes assim de trabalho, era a parte neurológica e a parte ortopédica. Então, isso foi uma época de muita luta, né? Todo esse trajeto da fisioterapia. E hoje a gente vive no céu, eu diria, né? Uhum. A fisioterapia é muito conceituada no mundo inteiro, né? Mas quando eu comecei a trabalhar com esporte, nem o papel do educador físico, do preparador físico, não existia. Tá? Uhum. Foi assim, primeiro aconteceu um espaço para vocês, professores de educação física, né? Depois de anos, no futebol é que começou a fisioterapia esportiva, de uma maneira mais profissional mesmo, né? E depois, pouco a pouco, a coisa foi se espalhando, e eu peguei todo esse começo, toda essa dureza, quando você precisa ganhar credibilidade, né, ganhar confiança, autonomia, espaço para trabalhar, né? Então eu tive muita sorte que cruzei com pessoas maravilhosas que foram me ajudando a me estabelecer, mostrar o trabalho, né? E graças a Deus deu tudo certo. Sim. E como foi que você começou, não só na fisioterapia ali, no teu trajeto acadêmico, digamos assim, é, e até chegar para conseguir trabalhar nessa área esportiva? Como é que foi a caminhada disso? Eu, quando eu estava na faculdade, eu era atleta, né? Eu paguei os meus estudos com uma bolsa da Unimep, não sei se vocês conhecem, a Universidade Metodista de Piracicaba. Eu sou nascida em Piracicaba, né? Então eu jogava e custeava os estudos e já comecei a me encantar, né? Eu sempre fui encantada por esporte, mas assim, comecei a ver que podia, é, a- além de ser atleta, eu sabia que eu não ia ser grande coisa como atleta, né? Mas essa paixão pelo esporte, assim, eu queria continuar ali no meio. E E jogava aí o quê, GG? eu Qual jogava esporte? tênis de campo. Ah, sim, Joguei nossa, voleibol uma legal. época, depois tênis de Uhum. campo. E aí foi justamente o esporte que foi me abrindo portas, né? Quando eu concluí a faculdade, eu resolvi morar em São Paulo, e aí comecei a procurar alguns clubes para jogar, né? Não tinha emprego ainda, né? Comecei a fazer estágios em clubes de futebol, no Palmeiras, no São Paulo, com colegas também recém-formados, porque éramos todos muito no começo, né? E aí
acabei sendo convidada para jogar por São Caetano. São Caetano sempre valorizou, que é uma cidade do ABC Paulista, sempre valorizou muito o esporte. Mesmo sendo esporte amador, era uma paixão da cidade, né? Tinha muita rivalidade entre as outras cidades do ABC. Enfim, eu comecei a jogar por São Caetano e acho que deu 15 dias, o diretor lá falou, olha, estou montando um setor aqui para atender os atletas. E aí eu fui contratada como fisioterapeuta, né? E aí foi uma coisa assim, teve um período pequeno em que eu era as duas coisas. Jogava, era difícil conciliar, era muito amiga dos atletas, né? Só que aos poucos eu fui vendo que o meu caminho mesmo era com a fisioterapia, e lá eu fiquei 18 anos em São Caetano, acompanhando modalidades, handebol, basquete, voleibol, porque no começo, assim, não tinha essa presença do físio especializado em uma modalidade. Na verdade, não existia o papel do fisioterapeuta esportivo, hoje eu entendo isso, e que você está dentro de um consultório, dentro de uma clínica, você atender atletas, você não é um fisioterapeuta esportivo. E eu comecei dessa forma, eu tinha esse setor que eu falei para vocês, e aí todos os atletas de todas as modalidades podiam vir lá se tratar, né? Eu diria que eu comecei a ser fisioterapeuta esportiva mesmo quando eu comecei a trabalhar com voleibol de alto rendimento. Eu trabalhei na Uniban, que era um Colgate primeiro, depois foi mudando os patrocínios, mas na verdade era um time de São Bernardo, que tinha Ana Moser, tinha Fofão, que eu acho que Fofão vocês devem conhecer, as atletas de antigamente, Isabel, né, Ida, enfim, Mirna, todas elas estavam no auge, a Fernanda Venturini. Então eu comecei a minha atuação como fisioesportiva na Liga Nacional de Voleibol. Lá acho que eu fiquei 8 anos, mais ou menos, não me recordo. E eu nunca deixei de trabalhar eu sempre trabalhei com a ginástica, né, de uma forma, não na seleção, mas essa geração de atletas de hoje, da seleção brasileira, eu conheço esses meninos desde que eles começaram, tinha 9, 10 anos de idade, né? E então, assim, o que foi diferente é que, numa certa altura, o Arthur Zanetti começou a se destacar, né, dentro do cenário, e foi para a seleção, e o técnico dele foi também, e aí ele me levou junto. Então, aí foi a realização de um sonho, né? Eu acho que todo físico esportivo, todo profissional gostaria de estar numa Olimpíada, né? Sim, total. Então, foi assim que eu fui, passo a passo, Ô, GG, chegando nesse ponto. e o teu trabalho, o trabalho de fisioterapeuta, muda muito de acordo com a modalidade? Pro vôlei, pra ginástica, pro tênis? Muda bastante, porque assim, biomecanicamente tem muita diferença. Você precisa estudar a matriz de risco daquela modalidade, né? Que é diferente para cada esporte. Então, você precisa saber as lesões que mais acontecem, estudar o gesto. Biomecânica é fundamental para você ser um fisioesportivo. Precisa se habituar com a característica do esporte, as regras, você precisa saber as regras do esporte para você estar no mesmo nível, né, de um técnico, de um dirigente, poder conversar com o atleta. Então, assim, você vai se envolvendo tanto que você realmente faz parte da equipe, né? Então, tem muita diferença, assim. Eu até, eu como leigo, né, até vejo, sei lá, o tênis usa bastante quadril, ali o vôlei, bastante o braço, né, para dar sacada, tudo mais. Isso. E daí o teu trabalho ele entra mais como algo preventivo, prevenção de lesão, algo tipo de liberação miofascial. Olha, no esporte, o fisioterapeuta, ele atua em várias frentes, né? Primeiro é a reabilitação. Então, os traumas, os acidentes, as cirurgias, né? A reabilitação mesmo, que é clássico do fisioterapeuta,
fazer isso, e é muito importante, em todas essas frentes que eu estou falando, trabalhar com equipe multidisciplinar ou interdisciplinar, se vocês preferirem, né? Então, assim, não dá para tratar um atleta só você sozinho. Você tem que se entender com o médico, você tem que se entender com o preparador físico, com o técnico, com o nutricionista, com o psicólogo, né? Porque o atleta, como todo ser humano, ele é complexo. E a gente se especializa tanto que chega uma hora que você não dá conta de tudo que influencia um atleta, né? E, enfim, me perdi. O que você perguntou mesmo? Assim, poxa, esqueci também, GG. Eu deixei pra te O falar, papo vai ficando bom, a vai, gente vai ficando bom. vai. Não, mas então, tu lembra, Gabi? Qual que foi a pergunta? Ah, lembrei. Então, a primeira frente é a reabilitação, Isso. né? Que é Isso, se clássico da era lesão, se fisioterapia. era pra lesão, se era liberação Isso. miofascial, verdade. Isso. Daí vem a parte emergencial, que é muito importante. Então, você saber prestar os primeiros socorros, né? Porque pode acontecer acidentes graves, principalmente na ginástica, mesmo no futebol. Cada modalidade tem seu risco. Você precisa conseguir remover um atleta com segurança. Eu já tive duas ocasiões em que um atleta caiu das argolas e fez fratura um fez a fratura de axis, poderia ter morrido, Nossa. né? Então, Caramba. você saber o que fazer nessa hora, até chamar ambulância, ou médicos, primeiros socorros, é fundamental, né? E tu Fazer um acompanha todos, curativo. todos os treinos, assim, alguns? Sempre tem que Eu, estar à disposição ali. Então, agora, nesse momento, depois que terminou esse ciclo aqui, depois das Olimpíadas, eu pedi um afastamento porque comecei o doutorado, né? E não sei se você... o doutorado, ele exige, assim, uma dedicação plena, né? Tem os cursos que eu dou também, então eu me afastei um pouquinho agora, né? Mas todos esses 12 anos foi uma dedicação exclusiva. Treinos, competições, né? E isso que é ser um profissional da área desportiva. Você não adianta ficar lá na sua salinha, o atleta vem, você examina, cuida, isso não é ser fisioterapeuta esportivo, né? E aí que entra essas modalidades, você tem que acompanhar treino, tem que saber dar esses primeiros socorros, porque eles acontecem durante o treino, durante a competição, né? E tem a parte preventiva, que é tão importante quanto as outras, né? E para cada modalidade você vai ter uma ação preventiva diferente, porque você tem que detectar quais são as matrizes de risco e daí você fazer uma avaliação de todos esses atletas, ver quais debilidades funcionais eles têm. Então você monta o seu preventivo, ele é muito personalizado. Tá? Muda até mesmo nas modalidades ali, então dentro da ginástica. Mas você, por exemplo, está lá todos os dias no treino dos atletas, sempre você faz um preventivo, é todo dia? Não? E é sempre antes do treino? Como é que é o trabalho ali? Então, nem sempre foi assim, tá? Isso foi conquistado assim, centímetro por centímetro, eu diria, né? Hoje a gente tem um espaço na seleção que é de 30 a 40 minutos, dependendo do dia. E tem dias até que é o dia do recuperativo que a gente fica... o treino é só com a gente durante 1 hora, né? Nesse pré-treino, os meninos fazem os preventivos individuais, que são específicos. Um precisa mais para o tornozelo, outro precisa mais para o quadril, e isso também tem que ser reavaliado de tempos em tempos e ser ajustado, né? Então, eu me lembro assim que quando começou essa história do preventivo, a gente fazia preventivo, era como se fosse uma receita de bolo, né? Tinha até aquele FIFA 11, lembra? Que tinha 10, 11 exercícios preventivos. Então, se fazia um circuito lá, e todo mundo fazia as mesmas coisas, né? Isso evoluiu tanto para a especificidade do
da modalidade, como para a individualidade funcional de cada um, né? Então, eles fazem um trabalho que desde ganho de mobilidade, ganho de flexibilidade, propriocepção, controle motor, então tudo isso está nesse pacotinho, né? A liberação miofascial. E tão importante, e também dá para considerar preventivo, é o trabalho recuperativo, que hoje é muito forte em tudo, no futebol, em tudo, né? Então, hoje a gente sabe que existem recursos para você, né? A parte mental, e esse atleta no dia seguinte está em mais condições, melhores condições de ter um desempenho bom. Então, acho que seriam essas áreas, né? Assim, recovery, prevenção. Prevenção é tudo, né? Se a gente for ver, tudo. Mas o pré-treino, o pós-treino, podemos chamar assim, é função do físio, a parte recuperativa, a parte de reabilitação, a parte de primeiro socorro. Então, seria isso. Fala, galera, pausando rapidinho o teu Performance Podcast para pedir para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque dessa forma tu vai receber toda semana, sempre que sair um vídeo novo, seja semanal ou seja um episódio do Performance Podcast. Valeu! Assim, a parte de ativação muscular pro treino, no caso, entra nessa parte de prevenção, porque a gente pode, por exemplo, antes do treino fazer um alongamento ou fazer uns exercícios de ativação, né? Para chegar mais bem, com o corpo inteiro ativado. Isso é trabalho do físio também? Então, quando a gente fala de ativação, você não está falando de ganho de força, certo? Sim, sim. Então, só, digamos, um aquecimento ali, né? Só para o músculo tem ativar. um tripé que a gente trabalha, eu trabalho em cima de um tripé que eu falo assim, simplificando, né? É soltar, ensinar a mexer e tonificar. Então, isso vale, assim, vamos dizer que em 10, 15 minutos, você consegue pegar uma região do corpo e fazer as três coisas nessa ordem. Nessa ordem, Tá? Só que isso não é suficiente, porque isso é mais de percepção, de controle motor, é um ajuste mais fino, né? Fora isso, tem que ter o aquecimento. E tem que ter também a parte de força, que não é... Eu não acho que é da parte do físio. Eu vejo que tem muito fisioterapeuta querendo desempenhar esse papel. Se souber desempenhar bem, vai lá, né? Mas eu acho que isso é mais papel do preparador físico, né? Um ganho de força, de repente fazer para cada modalidade de um jeito. Na ginástica, os meninos fazem esses 40 minutos, depois eles vão para eles chamam de preparo, que é subir nos aparelhos e fazer uma parada de mão, fazer um pouco de flexão, enfim, tem todo um ritual deles lá, que eles passam pelos aparelhos e fazem aí uma ativação bem mais forte. Isso não é do físico, tá? Tá. Tipo, daí são ativações Depois, específicas, né? Dos movimentos que eles vão sim, fazer depois. eles chamam de preparo, né? No voleibol, a gente poderia dizer que é aquela parte assim, que as meninas aquecem, jogando bola, fazendo um 2-2, né? E basquete diferente, enfim, é esse contato com a técnica, né? Com a técnica, com a especificidade lá. Né, eu acredito que nessa questão, né, quando entra também ali no trabalho de já começar a aquecer, já fazer o preparo, além do físico, que ele vai continuar preparando, já entra o mental também, né? Então já é o momento que ele começa a se concentrar, começa a visualizar o que ele vai fazer no treino, começa a se imaginar no treino, que já vai influenciar bastante para a parte física dele fazer as ações motoras, né, mais coordenadas, mais bem feitas. E hoje tem, a gente ainda não implementou isso, né? Mas eu vi que está surgindo assim um trabalho muito forte na parte cognitiva, né? Você pode, através de exercícios, ativar essa parte da concentração, da atenção, da tomada de decisão, né? Então, isso aí dá para ser do físico, dá para ser de outro profissional também, né? Então, acho que é o próximo passo. Trabalhar a parte mental mesmo. Começar a entender o corpo, né, completo e começar a trabalhar tudo. E, GG, qual que são as estratégias que você mais utiliza ali com os atletas
Imagino que a liberação miofascial, né? Exercício de estabilização, mas o que mais que você poderia falar para a gente, assim, que mais você usa no dia a dia com os atletas, tanto para as pré-ativações, as prevenções de lesão, Uhum. e também nos recoveries, como é que é? Eu sei que tem fugiu o nome, mas a banheira de gelo no final, enfim. Tem a crioimersão, né? Isso, aham. Tem as botas pneumáticas hoje em dia, tem a pistola, enfim, tem a massoterapia, que é um dos recursos mais recuperativos que existe, né? É mesmo? Uhum. Comprovadamente, a massagem esportiva. Mais do que a crioterapia? Do gelo? Então, a crio tem controvérsias ainda, embora Ah, a gente utilize, alguns atletas se sentem muito bem, outros não, né? Então, assim, eu acho que não tem um melhor que o outro. Você tem que ver como o atleta se sente bem e em que momento você usa cada coisa, né? faz sentido, aham. Sabe? Porque cada coisa tem um efeito muito específico, né? Uhum. Então a gente joga com os recursos que a gente tem, para uns dá certo mais uma coisa, mas em termos de ciência, a liberação miofascial e a massoterapia são os dois recursos que mais conseguem ter esse papel recuperativo. E Sim, vocês costumam utilizar antes do treino como liberação para poder fazer melhores movimentos e também depois como recuperativo? Sim, as duas coisas, mas É mesmo? a gente usa técnicas diferentes, né? Ah, entendi. Então, para você trabalhar com liberação miofascial, você tem que estudar muito tecido conjuntivo, como eu estava falando para vocês antes da gente começar, Uhum. né? E o tecido conjuntivo, a nossa pele, o tecido conjuntivo, a parte muscular, tudo funciona com estímulos, né? Então, dependendo do estímulo que você dá, mecânico, você vai ter. Sumiu aí? Sumiu, né? Entrou uma voltou. ligação aqui. Então, dependendo, por exemplo, a autoliberação, vamos falar do rolinho, que é o mais conhecido, né? Uhum. Se você passar pelo rolinho, a coluna, se você passar rápido e ficar um tempo menor, vamos dizer que cada região você fica 3 minutos, ou menos até, 1 minuto e meio, 2, né? Você passa aquilo rápido, você está preparando para o exercício, porque você não vai Entendi. ativar mecanorreceptores e células nervosas que ativam o parasimpático. Isso é muito importante. Conhecer essa parte neural do tecido conjuntivo e da face é muito importante. O mesmo rolo, eu pego após o treino, o atleta faz esse trabalho demoradamente, com calma, né? Passa pelo rolinho, assim, bem devagar, fazendo realmente uma deformação mecânica desse tecido. Ele tem um efeito recuperativo, mas ele tem uma ativação do parasimpático. E aí ele vai ficar mole, vai ficar mais molenga mesmo, né? Que é o Até estado. Então, perder diminui o tônus batimento ali. cardíaco, ele diminui a tensão. Uhum. Então, é o ideal para você recuperar, né? Uhum. Antes, você pode usar, mas você tem que usar de uma outra O que, forma. o que que acontece mais ou menos fisiologicamente antes? É o que? É um aquecimento ali, digamos, manual do próprio músculo, faz a circular mais sangue ali por causa da movimentação através do rolo? Sim, Mais ou então menos seria isso? tem a parte localizada da pressão do rolo, né? Isso, aham. Quando você faz esse estímulo mais rápido, você tem uma ativação circulatória, né? Quando você está fazendo, você não consegue fazer largando o corpo, você tem que ativar membro superior, você tem que. Você está fazendo um movimento que exige e vai aquecer teu corpo, né? Então, a principal é isso. E, ao mesmo tempo, você acorda os mecanorreceptores. Então, tem um resultado ali que é proprioceptivo também, Entendi. Uhum. tá? Mas você não Tá. pode fazer por muito tempo. A gente costuma fazer o corpo todo em 10 minutos, para você ter uma ideia, no pré-treino. Entendi. Uhum. Uhum. Daí no Aí Mas depois pós-treino ele. sempre pode faz o corpo ser. todo? No pós-treino, ele pode ficar lá meia hora, 20 minutos, meia hora. Quando ele Uhum. gostar Uhum. e tem que entrar nesse ritmo assim de sedação, né?
Se a pessoa tiver necessidade de fazer liberação mesmo da fáscia, o rolo ou a bolinha, eles dão conta de fazer mesmo? Essa autoliberação dá conta mesmo? Ou é uma coisa um pouco mais superficial? Então, é assim, a bolinha, por exemplo, eu faço meu rolo, as minhas bolinhas quase que diariamente, né? Muito difícil o dia que eu não faço. Por quê? Porque todo mundo tem dor, né? Eu trabalho muito com os braços, então eu tensiono essa área. O que, vamos dizer assim, que recupera, tira a tensão excessiva, é o trabalho da autoliberação. A liberação manual, ela tem um outro caráter, tá? Que daí é um tratamento para determinada coisa que não vai bem. Então, assim, o rolinho, ele não trata, ele cuida. A autoliberação, ela cuida de você para você se manter bem. Mas quando você precisa de um tratamento, você teve uma lesão, você tem, por exemplo, dá um exemplo, o atleta está com uma canelite, que é muito comum em todos os esportes, certo? Sim. Se você fizer o rolinho todos os dias, provavelmente você vai ter condições de treinar, né, muito mais tempo até essa lesão se agravar. Então você Entendi. retarda isso, né? Uhum. Vamos dizer que não é o ideal, né? Você já tem que tratar logo. Qual é o tratamento, na minha opinião, para uma canelite? Não é tratar a dor, não é tratar a inflamação. Você tem que tirar as torções dessa tíbia. Então, mecanicamente, você tem que alinhar essa tíbia, Uhum. ter a relação melhor com a fíbula, com o tornozelo, com o joelho, para justamente tirar essa tensão excessiva de determinada região. Para isso, você precisa usar a liberação miofascial, como eu faço com as mãos, porque tem uma Entendi. inteligência ali conduzindo esse tecido para onde você quer que ele possa ir, né? E depois você tem que fortalecer quem está fraco, ajustar Certo. essas tensões. Então, daí entram os exercícios, né? E aí você tem que também administrar a carga que vai colocar. Então, o atleta está há muito tempo com essa canelite, não está conseguindo nem correr direito. Então, você tem que ir lá e ajustar com o treinador. Olha, nós vamos partir desse ponto, tal coisa pode fazer, outra vamos esperar e vai aumentando a carga aos poucos. Então, é Uhum. muito diferente de você só deitar numa bolinha e ela não vai resolver tudo. Então, eu Sim. entendi. Então, basicamente, o rolinho e a bolinha serviria mais para como um sentido de manutenção, né? É, um E recovery talvez até um mesmo. pouco de prevenção, né? De tensões, né? Sim, sim, Mas mais no concordo. sentido de manutenção de manter a fáscia solta. E, Sim. GG, a gente está falando de liberação já, a gente já entrou num dos assuntos principais de hoje, que é a liberação miofascial. E talvez o pessoal não saiba o que é a liberação miofascial e o que é a fáscia, né? Poderia explicar um pouquinho para a gente o que é a liberação miofascial, o que é a fáscia também? Claro que posso, né? Então, a fáscia, pessoal, é um tecido conjuntivo que a gente tem no corpo, que é um tecido que reveste, cada estrutura reveste o músculo e reveste o corpo como um todo. Então, é muito fácil você identificar a fáscia quando você pega um músculo, né? Vai cozinhar um músculo e você vê aquela parte meio branca, parece uma cola, assim, né? Quando você tira aquela ali é a fáscia, tá? E ela tem uma implicação neurológica muito grande, tem muita terminação nervosa ali, tem circulação linfática ali, então é um tecido que antes, as dissecações desprezavam esse tecido, jogavam fora, como a gente faz na cozinha, você tira aquele Uhum. tecido e joga. E não se sabia, né, que não havia exames tão apurados como tem hoje, não se sabia da importância neural que essa fáscia tem, né? Não se sabia do papel dela de transmissão de força, por exemplo, é uma outra coisa muito importante da fáscia. Não se sabia que quando ela tem um poder contrátil, ela é uma entidade viva, né? Ela não contrai que nem o músculo, mas ela tem células ali que deixam ela mais tensa, menos tensa, né? E isso interfere com o sistema nervoso. Então, não se sabia nada disso.
de 20 anos para cá começaram essas pesquisas e foi daí que a fáscia ficou famosa, né? E aí começaram todos essa busca por terapias que consigam trazer uma normalidade de função, porque qual é a função da fáscia? Se a gente for falar em movimento, a fáscia tem um movimento entre camadas, né? Há um movimento tridimensional. Então, ela tem que trabalhar lá na sua parte biológica, né? Na parte celular, ela tem movimento. É esse movimento que dá informação para as células. Então, quando eu tenho um músculo que vai ficando encurtado, vai ficando enrijecido, vai ficando tenso, ela perde essa lubrificação e deixa de fazer esse papel todo de transmissão de força. Ela tira o alinhamento das articulações, né? Então começa a ter toda uma alteração mecânica que prejudica o movimento. Então, para encurtar, a liberação miofascial né, a técnica que mais devolve essa funcionalidade para o tecido conjuntivo, para esse tecido conjuntivo que a gente está falando, né? O que a liberação miofascial faz? Não só a liberação miofascial, a gente pode chamar de liberação miofascial, que é um termo, na verdade, muito genérico, para massagem, para esse trabalho. O alongamento é uma liberação miofascial. Uhum. Movimento pendular faz liberação miofascial. Então, tem várias coisas que restauram essa função, que é super importante, e a liberação miofascial é o objetivo final de todas elas. Tá? Entendi. Uhum. Então, tipo, a massoterapia seria a forma manual da liberação miofascial, mais ou menos isso? Massoterapia também é um termo muito geral, né? Então, você tem que ter uma intenção de deformar esse tecido, tá? Então, o que você pode deformar? Você pode fazer o trabalho da técnica em si da liberação miofascial, que é você colocar lá o antebraço, por exemplo, fazer como se fosse enganchar, e daí você traciona, deforma, mantém. Então, tem toda uma técnica, né? Você pode passar o rolinho, você pode deitar em cima da bolinha e deixar que ela vai soltando, né? Então, mas sempre o objetivo... A massoterapia, por exemplo, se você faz uma massagem, uma drenagem linfática, você está mexendo com a fáscia, mas de uma forma muito superficial na camada que é mais linfática. Então, depende do tanto de carga que você põe, do tanto que você deforma esse tecido, é a resposta que você vai ter. Uhum. Então, não necessariamente precisa sentir dor quando está fazendo uma liberação miofacial, digamos, porque eu vejo assim, até por vídeos assim, de fisioterapeuta fazendo a terapia manual e o atleta sentindo muita dor, principalmente quando é membro inferior, né, na perna ali. Sim, eu acho que esse ponto que você tocou é fantástico, porque a gente está em campanha em relação a isso, né? Então, não se sabia nada, mas sabia que quando você fazia uma pressão forte, ou enfim, você enfiava o dedão lá, isso trazia um bem-estar, embora da dor que causasse, isso trazia um bem-estar depois, né? Mas também inibe alguns resultados. Então, para ser bem didático, você vai fazer uma liberação muito forte, onde o atleta fica lá se contorcendo de dor. Você vai ter essa analgesia que é provocada por uma reação do corpo, porque o corpo da gente, qualquer dor que ele sinta, o cérebro, né, ele vai liberar substâncias para analgésicas. Então, realmente, depois de alguns minutos, quando cessa aquela dor, você vai ter uma analgesia. Mas você não vai ter a liberação da fáscia. Percebe? Você não conseguiu ativar o parasimpático, você não conseguiu diminuir e relaxar aquela musculatura, você não conseguiu gerar uma produção de ácido hialurônico, que é possível quando você faz a liberação miofascial, percebe? Você vai ter só um benefício e um monte de coisa que você não vai conseguir. Então, essa coisa da dor precisa parar. As pessoas precisam se informar e parar de... Porque aí vira um espetáculo, né? Sim. Sim. Mas Real, não é necessário, não é.
Aham. As pessoas querem ver, basicamente, tem vários vídeos no YouTube, principalmente a parte de fisiculturismo, né? Sofrendo na liberação e a galera Sim. gosta de ver mesmo, né? Então, e realmente a sensação depois é boa, mas não é necessário você Mas no fazer as caso, pessoas sofrerem. para não sentir dor, seria a técnica de liberação, ou seja, menos pressão, enfim, Sim. ou seria isso mesmo, basicamente isso? Porque assim, a fáscia é um tecido que é superficial, tá? Ele tá Uhum. ali. Você tem a pele, a gordura, depois você tem. São 7 camadas, se eu for entrar muito em detalhes aqui, mas grosseiramente você tem pele e gordura, depois você tem as duas fáscias, né? Entre as duas, a superficial e a profunda, você tem mais tecido gorduroso, né? Adiposo. Então, e depois que você tem o tecido muscular, que também é chamado de fáscia muscular, tá? São camadas que você quer que tudo isso fique mais lubrificado. Para que você vai apertar um músculo até doer? Se Uhum. você na verdade, existe já comprovadamente uma técnica ideal que você faz uma pressão tangencial, 45 graus, tá? Então, isso aqui não libera, tem que ser tangencialmente assim. Você tem que deformar o tecido até o limite de elasticidade dele, e daí você tem que esperar. Vai passando os segundos, você começa a sentir que a musculatura começa a desmanchar, tá? Uhum. E hoje, fazendo essas pesquisas em laboratório, a gente sabe, tem pesquisas muito legais, até de acupuntura, que mostra que quando você deforma o fibroblasto, que é a principal célula do tecido conjuntivo, então ele desarma, ele desmonta depois de um certo tempo. E é isso que gera uma informação, então o processo todo de resposta benéfica, ele é neural. Você tem aquele benefício local também, mas você tem também as respostas neurais, que quando você provoca a dor, você não vai conseguir. Não sei se deu para entender. Deu muito bem, muito bem. Explicou muito bem. Tá? E assim, tu falou até que o alongamento ali pode ser uma técnica de liberação miofascial também, né? Tu saberia Uhum. me dizer, porque eu vejo, pelo menos na parte da musculação, da hipertrofia, muitas pessoas falando que pode alongar antes do treino, outras que não podem alongar antes do treino, que o certo não é nem alongar no mesmo horário. Em relação à hipertrofia em específico, ou adaptações para ganho de força e tudo mais. Tu saberia me dizer, desmistificar isso daí para mim? Por Na favor? verdade, tem até discussões de se o alongamento é necessário ou não, se funciona ou não. Inclusive, esse professor que eu estava tendo pós nesse final de semana, que eu comentei antes de a gente entrar no podcast, ele falou que ele falou que o alongamento, entre aspas, não serve para nada, assim, que não nem ganharia flexibilidade. Então, não só a questão de se o alongamento pode interferir ali na performance dos atletas, mas se realmente o alongamento ele ajuda nesse ganho de flexibilidade ou se só a liberação da fáscia pode ajudar nesse ganho de flexibilidade. Então, a resposta não é assim tão linear, tá? Por isso que eu falo, você tem que. O profissional ele tem que saber biologicamente o que está acontecendo para decidir que estímulo ele quer dar e ter o resultado. É igual quando eu vou tratar vou fazer qualquer terapia, eu tenho que ter uma decisão terapêutica, né? Tem que escolher meus recursos e decidir para aquele caso o que eu quero. Então, por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, o alongamento, você pode chamar de alongamento, mas o alongamento tem vários tipos. Então, um alongamento sustentado, passivo, com acima de 2, 3 minutos, que é, por exemplo, na ginástica, os treinadores colocam o tronco deles em cima das costas de uma criança de 9 anos, em espacate, e todos os dias ele fica lá e fica 2, 3 minutos e provoca o quê? Uma lesão, uma microlesão do tecido conjuntivo, tá? Após uma microlesão vai ter o quê? Uma reparação. Vai ter mais produção de colágeno, né? E esse
tecido ele vai começar a se deformar plasticamente. Como aquelas mulheres que usam, aquelas índias que usam aqueles anéis. Então você tem uma deformação plástica do tecido que nunca mais vai voltar ao que é, porque ficou muito tempo deformando, tá? E aí é o que acontece no alongamento passivo, de fórmula prolongada e com muita carga. Então existe, o alongamento serve para isso, esse alongamento que eu estou falando, tá? Agora, você vai fazer um alongamento ativo, um alongamento balístico, não vai ter mudança no comprimento desse tecido. Vai ter melhora da hidratação, da viscoelasticidade, né? Dessa parte de organização do tecido. Então, se eu vou fazer um trabalho de força, você deve saber mais do que eu, né? Você quer gerar realmente microlesões, só que você quer ganho de sarcômero em paralelo, não é isso? Você quer aumentar a circunferência do tecido, né? Sim. Então, você vai provocar microlesão, vai ter a reparação. Qualquer ação que você fizer depois e que entre em competição, né? Concorra com esse efeito que você quer, vai diminuir a sua produção do que você quer. Percebe isso? Então, Seria uma realmente, concorrência, né? é estímulo concorrente. Então, alongar depois da musculação não é um bom negócio. Tá? Só se fosse num sentido de relaxamento. 10, 20 segundinhos, só para sentir mais confortável para voltar para calma. A volta Sim, calma, né? Que seria sim, exatamente. Você do pode até fazer pós-exercício. o rolinho de uma forma de um tempo menor, ou fazer uma liberação articular, um trabalho de mobilidade, que não vai concorrer com a parte muscular. Então, é por aí, tá? Que estímulo eu provoco é a resposta que eu vou ter e eu preciso saber se eu quero ou não. E o pessoal da ginástica, eles fazem muito alongamento antes de começar a treinar? Ou é nesse sentido também balístico, né? Mais ativo, né? Um alongamento mais para soltura, para começar o treino, do que para ganhar amplitudes? Então, na ginástica, na fase bem infantil, 8, 9, 10 anos, 11 até, eles têm que ter esse ganho de comprimento muscular. Então, eles fazem esse trabalho diariamente, né? E a criança, quando chega na fase juvenil, eles já têm uma flexibilidade invejável, até às vezes passa do ponto, né? Que não vai perder mais. Então, assim, esse ganho de comprimento, na fase adulta, você já não faz, só mantém. Então, os alongamentos são feitos de forma mais de aquecimento mesmo, né? Não tem necessidade mais de ficar esse sofrimento todo. Entendi. GG, mas se fosse, por exemplo, uma pessoa que ela tem um certo encurtamento, digamos assim, uma pessoa que trabalha muito tempo sentada, é sedentária, começou uma prática de atividade física agora. Se ela, por começar a fazer alongamento, ela pode conseguir retornar porque seria natural dela, porque esse encurtamento, não, teoricamente, não é natural dela, ela está assim por causa do dia a dia, do trabalho, de estar assim, muito tempo numa posição. Então, ela conseguiria pelo menos retornar à posição natural dela com alongamento? Ela consegue essa rigidez, a gente nem chama isso de encurtamento, tá? Essa rigidez do tecido em função da atividade diária, isso é muito fácil de recuperar, até com a liberação miofascial, entendeu? E alongamento balístico, movimentos balísticos, ganho de mobilidade. Por quê? Porque isso aí não chegou a deformar plasticamente, né? Você tem fases de deformação. Então, a deformação elástica, você consegue recuperar facilmente. Se tiver uma deformação plástica, você não consegue. Entendi. Então, por exemplo, se essa mesma pessoa fizesse o alongamento dessa maneira, ou se ela fizesse uma liberação miofascial, teoricamente ela teria os mesmos resultados de retornar, de tirar a rigidez Sim, sim. né, da musculatura, da face e tal. Seria mais ou menos isso. Depende do exercício que ela for fazer, ela vai conseguir ou não. Por isso que precisa... eu acho que esse é um campo ideal para o fisioterapeuta mesmo, né?
e depois mantém com a parte física, né? Sim. Ô, GG, e o que é... Lá no teu Instagram tá escrito método Rolf. O que é exatamente esse método? Ah, muito bem. Então, essa é uma das metodologias que eu trabalho, né? Eu trabalho com RPG também, eu fiz osteopatia, e o Rolf foi uma das metodologias que eu me debrucei e me especializei. O que o Rolf é? O Rolf é uma terapia manual que usa muito a liberação miofascial. A doutora Aida Rolf, que foi quem desenvolveu esse método, ela era bioquímica e pesquisadora, né? E ela justamente estudou a fáscia nessa parte microscópica. Então, ela teve umas sacadas e ela viu que a terapia manual tinha esse poder de recuperar o tecido conjuntivo e que isso afetava o alinhamento do corpo, né? Então, ela foi, durante 40 anos, ela foi trabalhando com as mãos e observando, e ela desenvolveu uma receita que chama, né? Um protocolo de 10 sessões, né? Onde cada sessão você vai cuidar de determinadas partes do corpo, né? E você chega ao melhor resultado possível de alinhamento corporal. Então, só que assim, quando você trabalha, alinha o corpo, você tem muitos ganhos de bem-estar, você tem uma economia energética muito grande, né? Para caminhar, para fazer qualquer atividade diária, né? Você se livra de dores crônicas, porque você tinha um corpo todo torcido, todo rígido. Então, você tinha dor lombar, dor cervical, cansava com facilidade. Então, é uma terapia fantástica para você equilibrar o corpo. E eu usei muito com os atletas esse trabalho, né? Eu uso muito com os atletas esse trabalho, porque ele tem, sim, me dá um resultado legal na parte biomecânica. Aliás, na ginástica, eu tive muitos privilégios. Um deles foi trabalhar com o Franklin, que é um biomecânico, e a gente fez muita dobradinha assim, né? Fazia avaliação, ele fazia... O olhar de um biomecânico é matemático, né? Então ele mede tudo, não é assim? E faz estatística, enfim. Então ele fazia esse olhar dele, e eu, com o meu olhar simples, com esse treinamento visual que eu tive, nessa leitura visual que eu tive, a gente chegava às mesmas conclusões de necessidade daquele corpo. Eu ia, trabalhava com as mãos, fazia essa reorganização do corpo, e depois, juntos, a gente aplicava exercícios bem específicos da modalidade. Então, se dependendo do que estava apresentando, a gente reeducava a corrida e o ataque na mesa, no salto, né? Dependendo se era o Arthur nas argolas, então a gente fazia esse trabalho e depois colocava em graus de carga progressivos, né? E a gente fez um trabalho fantástico junto para isso. Então, eu acho que não tem como provar, né? Mas isso evitou muita lesão e também propiciou uma longevidade desses atletas, né? Os atletas hoje, você vê, eles estão com 30, 35 anos e estão competindo no mesmo nível, né? Sim. Isso é sim, graças sim. à nutrição, à psicologia, enfim, tudo que cerca o atleta, né? A parte do sono. Total. Toda essa Total. evolução que teve também desses últimos anos para cá, né? Porque Sim, evoluiu muito todas essas áreas, né? sim, a bioquímica, né? A parte bioquímica também. Gê, quantas Olimpíadas que você já participou mesmo com os atletas? Olha, eu participei da preparação do Arthur para a Olimpíada de Londres, mas não fiquei na Vila Olímpica. Então, assim, não posso Nossa. dizer que eu participei da Olimpíada nesses tempos. Foi Nas lá que ele Olimpíadas ganhou o de... ouro? Foi lá que ele O ganhou o ouro. Zanetti, né? Eu fiquei 2 meses antes com ele, a gente ficou na Bélgica, e depois ele foi para Londres. Eu lembro bem desse dia, porque assim,
foi triste, né? Eu fiz conexão em Londres, descemos todos em Londres, só que ele, Marcos, foram por um portão e eu fui para outro para voltar para o Brasil, né? E Uhum. daí ele foi muito emocionante. Mas depois fui para o Rio, 2016, e fui agora para o Japão, né? Na Ah, que Olimpíada de bacana. Tóquio. eu vi, na verdade, eu acompanhei, eu vi pelo É, Instagram lá. Na verdade, eu e- ficava acompanhando para ver os bastidores pelo teu Instagram. legal. E como é que é os bastidores? Como é que é aí uma Olimpíada assim, tá com os atletas de altíssimo nível? Olha, é um auge, assim, é o must, como dizem, né? O top, né? De Aham. tudo, porque é muito único que você vive dentro de uma vila, sabe? É uma coisa, só existe lá, né? É como se colocasse os melhores atletas do mundo dentro de uma bolha, né? Uhum. Cercado de tudo que você pode imaginar de mordomia para eles, de fartura. Eu fui numa uma Olimpíada Universiade, que chama, né? Na Rússia. Eu nunca me esqueço. E tinha um McDonald's. Na de 2016 também tinha um McDonald's dentro da vila, que você podia encostar lá e pedir o que você quisesse todo dia. Eu achava demais isso. Ah, É muito um bom, luxo, né? né? Um luxo. É. Aí você tem também uma policlínica onde eles podem, nós também, a gente pode ir lá passar por qualquer especialidade médica, dentista, oftalmo, fazer exame de ressonância. Então, tem países muito pobres que não têm isso, né? E chega, Uhum. eles ficam enlouquecidos, então eles aproveitam Uhum. para fazer todos os exames. A parte ginecológica tem também. Então, assim, Bacana. é um mundo perfeito, eu diria, nessa Vira uma parte de cidadezinha estrutura. ali, né? É uma cidade, cada um tem seu Legal. prédio, mas, Uhum. na parte comum você cruza com seus ídolos, né, de outros Nossa, imagina. países, né? Sim. Aham. Então eu vi que o Michael Phelps, que é um monstro, né? Uhum. Uhum. E é muito legal. Você sobe num elevador com gente que você também já pediu Tipo, autógrafo, né? Então é muito aham. legal. É. Bacana. E no momento das competições, você vai junto com o atleta, acompanha o atleta Sim, até na parte do estádio, né? Até onde tudo, vai se tudo. Então, apresentar. tudo, você participa de tudo. E é muito emocionante, eu te falo que é muito emocionante. Ah, que No, demais. no caso, como você estava lá em 2016, acho que então você acompanhou de perto lá as medalhas do. Acho que o Zanetti ficou em segundo, né? Foi A prata. Zanetti ficou em E o segundo, outro, o Arthur, esqueci o o sobrenome Nori, dele, Nori, ele, ele foi ele ouro? ficou em segundo, né? Ele não, acho que ele não foi ouro. Ele foi vice e Hum. o Hipólito foi terceiro lugar. Lembra? Uhum. Que também De camarote, viu de camarote, então. foi um trabalho bem bonito com o Hipólito, que ele vinha de várias lesões, muito problema na coluna, né? Então foi Uhum. esse trabalho multidisciplinar que Você chega a conversar conseguiu com os isso. atletas antes ali de eles entrarem e tal, sempre muito concentrados, como é que é? Na ginástica, eu acho que é muito mais do que os outros esportes coletivos. Na ginástica, nesse dia, eles ficam muito concentrados, né? E Uhum. aí você acompanha, mas você fica ali, ele sabe que ele pode te pedir o que quiser, mas você não fica conversando, não é descontraído Ah, entendi. Uhum. como nos Uhum. outros dias, entende? Mas tem uma preparação antes, igual tem nos treinos, daí vocês entram ali com ativações e tal? Sim, tem uma arena que é a arena de competição e tem a arena de aquecimento, que são Uhum. iguais, assim, né? E todos os atletas ficam nessa arena de aquecimento. Eles fazem tudo que normalmente se faz no treino, faz o aquecimento direitinho, depois sobe no aparelho. A gente vai acompanhando o que está acontecendo na arena principal através de uma televisão, né? Então eles conseguem ver os adversários competindo. E eu nem diria adversário, sabe? Na ginástica é um negócio muito incrível, assim. Os atletas se dão muito bem, os técnicos. A gente fica anos em todas as competições, as copas, os mundiais, né? São sempre as mesmas pessoas.
muda às vezes um ou outro, vem uma geração nova, mas se torna um negócio muito legal, né? Que todo mundo se cumprimenta. Isso é uma coisa que eu não vi em esporte nenhum. Qualquer atleta que entra num ginásio, ele vai dar a mão e cumprimenta todos os atletas que estiverem lá. Que bacana. Então, é um negócio da modalidade mesmo, né? É É muito algo, bacana. um respeito ali, né, pelos outros atletas e tudo mais. Tem um respeito gigante por pessoas de mais velhas, por técnicos que foram campeões, sabe? Eles cultivam a memória, né? E não é o que a gente vê no esporte em geral, né? No voleibol, se você for hoje perguntar para essas meninas que foram para as Olimpíadas, elas não devem saber quem foi a Ana Moser, Sim, entendi. né? Agora, na ginástica, eu vi isso de perto, né? Quando entrava alguém no ginásio, Gigi, esse cara, ele ganhou a Olimpíada, não sei, não sei, sabe? Ah, que legal. Tem uma Eles têm, admiração de um atleta tem, com o outro também. é muito legal, Bacana. ginástica é muito legal. Então, eu acho que é isso por hoje, né, João? Nossa, Perfeito. Eu só queria te perguntar mais uma coisa, GG. Se tu tem outros projetos, antes da gente começar a gravação, tu falou sobre que tu estava encerrando, né, um pouco, depois dessas Olimpíadas, as tuas funções, e estava indo pro PhD, é isso? Pós-doutorado? não, estou fazendo doutorado agora, né? Doutorado. E como é que tá sendo, assim? Porque tu começou a falar da pesquisa e eu pensei, poxa, ia ficar tu falando daquela pesquisa, me empolgou e eu queria muito que tudo que tu falou ali antes a gente trouxesse um pouco pro podcast. Como é Então, que é exatamente a tua pesquisa, o tema, o assunto? eu fui pro mestrado, né? Tô finalizando o mestrado, já vou emendar o doutorado. E eu faço parte de uma equipe orientada pelo professor Daniel aqui na Unisul, né? É um grupo de pesquisa. E aí eu tive esse prazer de ser acolhida lá para a gente pesquisar terapia manual. Uhum, Eles têm uma linha de pesquisa em neurociências que pesquisa acupuntura, pesquisa aromas, hidroterapia, sabe? Exercício. Então, assim, eles estão me chamando para uma outra reunião aqui. Então, a gente está pesquisando tecido conjuntivo, fáscia, e o que acontece com esses estímulos que eu falei, por isso que a gente já sabe hoje qual é a angulação, qual é o tanto de carga que você põe, né? Então, a gente está chegando nessa dose. Qual é a melhor dose para você ter uma resposta da fáscia analgésica, enfim, funcional? E tá, assim, tem que se dedicar, porque a fisioterapia precisa dessas respostas, né? Não só a uhum. fisio, mas todas as ciências aí. Então, não tenho muito ainda para contar, porque Tá no início tô me, ainda, né? tô me entregando a isso Aham. agora, né? Não, E eu perfeito, acho que é um incrível. horário bom, um momento bom da minha vida, porque tudo que eu presenciei clinicamente, eu vivi clinicamente, agora eu vou ter chance de achar explicação para isso. Sim, nossa, perfeito. GG, muito obrigado por ter aceitado o convite. O recado foi dado, foi incrível, foi maravilhoso. Com certeza vai contribuir para muita gente tudo que tu passou aqui durante o podcast, certo? Muito obrigado mesmo. Eu que Obrigado, agradeço, GG. foi um bate-papo muito bom e sei lá, estamos aí juntos. Então aí, quem quiser te encontrar, como é que faz para falar contigo? Instagram? Como é que é? Pode ser o Instagram, né? GG Físio. Uhum. E se você quiser colocar o meu contato de WhatsApp, pode colocar aí depois. Não sei se vocês devem ter a Na vinheta aí de descrição do. vocês. A Sim. gente coloca Isso, na descrição do vídeo pode e tal. colocar e o pessoal pode mandar mensagem e a gente interage. Fechou. Então Bacana. tá. Tá Obrigadão, bom?